E esse livro, na verdade, é um somatório de quase 50 anos de vivência dentro de organizações e no mercado de trabalho. Então, os mais de 20 anos que eu tenho, os mais de 30 anos que a Vera tem, e nós construímos essa obra aqui exatamente para compartilhar um pouco dos sofrimentos, das vitórias, das questões que a gente enfrenta nos clientes atualmente, anteriormente também, e que acaba sendo matéria-prima do trabalho da Ana também, né? Porque o título do livro é O Preço da Incompetência Gerencial, e quando a gerência é incompetente, muitas vezes isso reverte em reclamatória trabalhista. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. E as reclamatórias trabalhistas são o calcanhar de Aquiles de qualquer organização. Sim. E esse é um presente que eu trago para ti. Então, espero que tu aproveite. E eu falando ali, ai, o livrinho. Que legal. É maravilhoso, senão eu te emprestava o meu. Tudo bem, pessoal de casa? Deixa eu já fazer a propaganda aqui. Olha só que eu ganhei do nosso entrevistado de hoje. O Preço da Incompetência Gerencial. Os autores, então, Rafael Pauletti Corsetti e Vera Suzana L. Moreira. Olha que show. Bom, eu vou degustar agora e, bem bacana. E eu que sou da área de exatas, assim, né? Então eu adoro um livro prático, né? Que tu pode já colocar na tua vivência. Mas então, vamos começar então o nosso programa. Então, tudo bem, pessoal de casa? Então, mais um Time to Talk para vocês, o canal do empreendedorismo. Vamos começar hoje, então, com o nosso entrevistado, Rafael Corsetti. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu sei que a tua agenda é bem concorrida, né? Então, eu te agradeço. E também a nossa amigona parceira, a doutora Ana Casagrande, advogada. E aqui, né, não vou chamar de doutora, vou chamar de Ana. Obrigada. Então, obrigada por vocês Me terem... rejuvenesceu muito. Obrigada, então, por vocês terem aceitado o convite. Então, vamos começar. E aqui o pessoal é muito organizado, então eles fizeram um roteiro, pessoal, pra gente mas conversar. eu vou te explicar o nosso roteiro. Nós sentamos para falar um pouco, eu já conheço a obra do Rafael, já tinha lido, nós sentamos para tomar um café e falar um pouco de tópicos importantes dessa questão da incompetência gerencial, porque o assunto é muito extenso, né? E isso dá horas de trabalho e conversa. E nós separamos em 5 tópicos que a gente entendeu que eram os mais importantes, que a gente tem vivenciado muito o problema dentro das empresas. O Rafael, né, dentro das atividades que ele desenvolve, e eu dentro da atividade jurídica. Por isso o nosso roteiro, porque o assunto é maravilhoso e é muito extenso. Com certeza, aqui geraria vários e vários podcasts. Então vamos lá, eu adorei aqui, acho que vai ser até o nome do nosso podcast, ó. Erros clássicos da gestão e impacto jurídico na empresa. Nossa, muito impactante. Então vamos lá, Rafael, qual o papel do gestor? Nossa. Isso já dá um dia inteiro de debate, né, Cláudia? Então, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite, né, Cláudia? É um privilégio estar aqui conversando com vocês. Eu gosto muito da oportunidade da troca, sempre. E a gente sempre abre espaço na agenda para projeto que vale a pena. Obrigada, então, obrigada. Eu realmente agradeço a oportunidade. Tu pergunta o papel do gestor. Eu vou te devolver o que não é papel do gestor. Né? Pois é. Porque a gente tem que ser sincero, existe uma cultura atualmente de esvaziamento da função gerencial. Né? Então existe uma crença muito forte de que quem trabalha são os níveis operacional e de staff, né? Seria o operacional e o tático, que o nível gerencial muitas vezes nem cumpre as suas funções, gestor não produz nada. É verdade, gestor não produz, né? Ele raramente vai botar a mão na massa. Agora, numa organização saudável, em que a sua estrutura está adequada, os cargos realmente têm uma razão de ser, o gestor é exatamente aquela figura que tem as costas mais largas para tomar porrada, né? E dessa porrada ele tem que filtrar o que a organização precisa para delegar, para direcionar, para tomar decisões duras. Então, o papel do gestor começa pelo direcionamento, né? É absorver impacto e conseguir traduzir a pressão organizacional em metas de equipe, para que a gente possa atingir objetivos. E nem sei se essa parte está no roteiro, mas eu vou fazendo minhas perguntas, também minhas curiosidades, Vamos né? lá. Colocando a pandemia, né? Que graças a Deus, né? Acho que a gente saiu dessa. Mas que dificuldade, né? O gestor, na pandemia,
home office, né? Gerir a sua equipe, né? Conseguir verificar até as suas angústias, suas tristezas, a produção, o que não está dando certo. Mas aí eu vou trazer uma frase do livro do Rafael que eu achei fantástica. Olha o spoiler. Fantástica. E eu deixei anotada aqui para eu não esquecer de comentar com vocês. Que nos momentos de crise é que a gente sabe a diferença entre o líder e o coveiro. Olha só. A pandemia deve ter sido um divisor de águas para a gente identificar grandes gestores dentro das empresas. E foi mesmo, Ana, para tu teres uma ideia, só em 2020 o Brasil bateu um recorde muito triste, que foi o recorde de fechamento de empresas. Sei bem, Rafael. Então, mais de 1 milhão de CNPJs foram encerrados por conta da pandemia e outros fatores associados em 2020. Né? Então, o período que a gente enfrentou de 2020 a 2022, a gente tem que tomar muito cuidado para não esquecer o que aconteceu, né? E quando a gente fala sobre tomada de decisão, de liderança, Cláudia, esse é um risco dos maiores, porque vai ser muito rápido para a gente passar para trás. Então, em março de 2020, quando formalmente, né, o período de pandemia é oficializado, as empresas tiveram a necessidade de girar a chave muito rápido. Tu comenta do remoto, sem dúvida. Acho que 90%, 95% dos corpos funcionais trabalhavam presencialmente. E aí, de uma hora para outra, tu não pode sair de casa, tu tem que trabalhar remoto. E o que implica trabalhar remoto? E sem aparelhagem, né? Eu ia chegar exatamente nesse ponto. A primeira coisa, a mais básica, a mais banal, e aí a Ana não vai me deixar mentir sozinho, né? Quando tu exige que o funcionário trabalhe home office, a empresa é obrigada a fornecer estrutura de trabalho. Exatamente. Desde uma mesa de trabalho até um Wi-Fi adequado. Tá? Como é que tu faz? Tudo bem, em uma empresa que tem 10 funcionários, é menos complexo. Não é fácil, mas é menos complexo. Em uma empresa que tem 1.000 funcionários, 5.000 funcionários, como é que tu fornece estrutura para todo mundo? Tá? E ok, tu tinha metas que no momento tinham que ser entregues cara a cara. De repente tu ficaste 1 ano sem encontrar as pessoas. Tá? E aí teve todos aqueles memes de gente que começou a participar de reunião de cueca, né? De deixar as câmeras fechadas. Cima, né? Não, até jornalistas foram flagrados nessa, né? Então essa é a parte cômica. Mas tem tudo isso. E claro, a tomada de decisão é imediata. Tem empresas que até agora estão tendo que se adequar porque alguns funcionários se apaixonaram pelo formato home office e não querem voltar. É isso que eu ia dizer. E aí tu tem o híbrido. Só que até a legislação tá descompassada, porque o que regula isso? Né? Como é que a legislação trabalhista procurou se adequar a essa nova demanda? Ela está lutando, porque ela está atrasada. Exatamente. É porque primeiro os fatos estão acontecendo e a gente está tentando regularizar isso durante o processo, né? Porque foi muito rápido, foi uma surpresa. E essa questão dos gerentes irem para casa foi muito difícil, né? Porque tinha não só o fato dos equipamentos e deixar todo mundo apto a trabalhar, mas também uma nova forma de liderança. Tu liderar de longe, se presencialmente já tem a dificuldade do controle da equipe, de manter toda uma equipe estável, tu imagina de fora, né? Cada um na sua casa. Isso se tornou um desafio muito grande. E parabéns aos gestores que conseguiram, né? Foi uma com certeza. Não, e puxando esse gancho, né, da liderança, dos líderes, dos gestores, enfim, como fazer essas pessoas que estão em home office, porque a gente sabe que também teve horrores de contratação na pandemia, que tem ainda funcionários que não se conhecem, olha que loucura, né? E inclusive até o gestor não conhece esse funcionário também, porque foi tudo contratado dessa forma. Como fazer esses funcionários se apaixonarem pela instituição, né? Porque a gente sabe que tem muitas empresas que têm os trainees, né? Eles entram lá do princípio, eles têm... às vezes até vão para um hotel, eles viajam no interior e eu não quero dizer lavagem cerebral, mas é como se fosse, assim, né? Porque assim, como é que eu vou te dizer? Colocar mesmo, inserir na cabecinha desses que estão iniciando a cultura da empresa, se apaixonar, porque assim, todo mundo diz, né, que se a gente não é apaixonado pelo que a gente faz, a gente não consegue produzir bem.
Mas para esses que entraram depois, não conseguiram ter essa paixão pela empresa, ou aqueles que já estão em home office e até se esqueceram. E eu posso dizer isso porque várias pessoas que conversam comigo, assim, que são jovens ainda, falaram assim pra mim: nossa, eu tô aqui em casa, eu tô trabalhando e às vezes me tenho dificuldade de saber que eu tô trabalhando pra uma instituição, parece que eu tô trabalhando pra mim, né? Porque eu não tô falando com ninguém, coisa e tal, é só por vídeo, né? Queria que tu falasse um pouquinho disso pra nós. Tu usou a palavra-chave, Cláudia. Cultura. Cultura. Né? Claro que é uma delícia quando a gente se apaixona pela empresa e pelo trabalho. Mas isso não é mandatório, né? E para a maior parte das pessoas, talvez isso seja uma exceção. A maior parte das pessoas fica feliz unicamente em estar num lugar onde ela tem segurança e que oferece para ela a base da pirâmide do Maslow, né? Segurança, dignidade, alimentação, saúde, né? Até chegar no nível 3, que é da afetividade, o caminho é longo. Só que quando tu tá completamente desvinculado do ambiente organizacional, tu não tem contato com a cultura. E é a cultura que faz com que tu te vincule ou que tu te afaste da organização, né? A cultura, ela é uma coisa invisível, mas que todo mundo vê. É uma coisa que não é palpável, mas todo mundo sente, né? E variando de ambiente para ambiente, tu identifica exatamente o que é que vale e o que é que não vale. Eu queria até que tu repetisse isso de novo. Eu adorei. Adorou. Eu adorei. Não, mas é verdade, né? Eu adorei. É verdade. É invisível, mas a gente vê, né? Cultura empresarial, isso é fundamental. Não é palpável, como é que é? Mas a gente sente. Mas a gente sente, adorei. É um pouco poético, né? Mas quem estiver nos ouvindo pode até pensar, mas que diletantismo, né? Mas é verdade. Como é que a gente vê o invisível? Tá? Não tem alguém com uma bandeira circulando pelos corredores da empresa com as regras culturais. Agora, tu vai cruzar pelos teus colegas nos corredores todos os dias e eles vão estar com um código de vestimenta. Eles vão estar usando uma determinada roupa, uma determinada maquiagem, eles vão estar usando uma linguagem. Isso é cultura, né? É o que nos identifica. Quando a gente vai a um restaurante no intervalo de almoço, quanta gente está usando o crachá da empresa? Isso é cultura, porque quem gosta, quem se identifica, transforma a empresa em grife e quer ser visto como integrante da empresa. Sensacional, é Muito verdade. bom, né? É Gostei. verdade. Né? Não é aleatório. Porque esqueci o crachá, não. Tu não esqueceu uma coisa e fica balançando no teu pescoço o dia inteiro. Sim. Né? Tu simplesmente gosta Tem de mostrar. orgulho, pega e beijo o crachá, olha aqui, ó. Onde é que eu Pensa trabalho? a empresa vendo isso, né? O funcionário tendo orgulho de mostrar aquela identidade, aquela marca. É muito legal. Show isso. Mas daí nós estamos num outro nível cultural de gestão, né? Empresas que atuam fortemente sobre cultura, né? Que entendem que cultura, inclusive, é um investimento. Né? A gente chama de ativo intangível, né? Porque é um ativo da empresa e tu pode não quantificar, mas ele tá ali e muitas vezes ele vale mais que dinheiro. Exatamente, por isso que toda vez, né, que vai fazer uma fusão, né, ou uma dissolução de sociedade, que a gente tem que ver qual é o goodwill da empresa, toda aquela dificuldade, né, porque quanto que ela realmente vale, né, que é o intangível, né. E tu sabe que tu estava falando dessa questão do trabalho, né, remoto, e a gente teve um problema muito sério e segue tendo esse problema, que durante esse afastamento presencial as pessoas ficaram muito focadas no WhatsApp. Então surgiram os grupos de WhatsApp para a comunicação rodar de uma forma mais fácil. E foi aí que também surgiram novos problemas de gestão, porque o gerente está dentro de um grupo onde tem todos os seus liderados e acontece de tudo dentro desses grupos. E aí eu te faço uma pergunta que eu trabalho ela diariamente nos meus processos, principalmente naquele item que fala o dano moral. Como que deve ser o comportamento de um gestor, de um gerente, dentro de um grupo de WhatsApp com seus funcionários? Ana, não tem uma fórmula única. Eu acho que aí começa um pouco do desafio de liderar equipes, né? Porque se a gente olhar em retrospectiva, pesquisas sobre liderança existem há 80, 90 anos, de forma sistemática, né? Como campo de pesquisa. Nós chegamos a poucas conclusões a respeito de liderança. Uma delas é que não tem receita de bolo.
Não existe perfil ideal, né? O que a gente sabe é diferentes grupos demandam diferentes competências. Então, nos grupos de WhatsApp, depende muito do vínculo e da relação que a liderança tem com o liderado. É claro que a gente tem que respeitar algumas coisas que deveriam ser base para toda relação, né? Valores, comportamentos. O líder jamais pode esquecer que, no momento que tem um cargo de gestão, ele tem poder associado à sua figura. Então, ele perde o direito de ser excessivamente informal, de ser muito próximo. Ele tem que criar um distanciamento exatamente para não confundir algumas coisas. E esses são limites facilmente confundíveis num grupo de WhatsApp, por exemplo. Né? Porque, de repente, os colegas estão lá brincando, criam apelidos uns para os outros, postam fotos. O gestor não tem esse direito. Porque em qualquer circunstância que o gestor cunhar um apelido, compartilhar uma imagem, por mais inocente que possa parecer, ele fica refém da interpretação do grupo. E dentro do grupo, qualquer um pode ter uma interpretação maliciosa. E essa malícia reverte em reclamatória trabalhista. O que a gente vê, um dos grandes problemas é quando o gestor, o chefe, se torna um amigão. E ele quer liderar pela amizade. E aí é uma coisa que nós já comentamos em outros momentos, que é como a relação pais e filhos, né? É importante a gente ser amigo dos filhos, mas para ser amigo tem milhões de pessoas para essa atividade. Sim. Para ser pai e mãe, é um só. E o gestor tem que ter essa visão também. Claro que ele pode, né, ser amigo do seu grupo, mas ele nunca pode esquecer o papel que ele tem dentro daquela empresa e a responsabilidade que o cargo dele carrega, porque ele representa a empresa naquele momento. Todas as atitudes que ele tiver ali naquele ambiente, a empresa vai responder. A empresa vai ser responsável. Então, o chefe amigão eu acho legal, mas esse limite tem que ser bem estabelecido dentro das empresas, né? Todos os dias. Né? Tu não pode esquecer. O grande problema do chefe amigão, né, Ana, é que ele perde um pouco do discernimento. Então, quando a gente tem um cargo de gestão, a gente tem que ser um pouco paranoico. Porque absolutamente qualquer coisa que a gente faz está sendo monitorada. Pela equipe, pelos pares, pelos nossos superiores. E existe uma tendência muito forte de que alguém que não entenda, vamos dizer que não entendeu exatamente uma brincadeira, uma atitude, a piada, né? Ela leve adiante com uma interpretação, de novo, maliciosa. E da interpretação maliciosa para fofoca, o caminho é muito curto. Né? E aí da fofoca para um problema maior é uma bola de neve. Exatamente. E eu posso te dar um exemplo assim. Em uma das experiências profissionais que eu tive, CLT, eu era gestor de RH, eu tinha 3 equipes, 2 no Rio Grande do Sul, em cidades diferentes, e uma no Rio de Janeiro. E as equipes eram totalmente diferentes entre si. Obviamente, eu tinha mais afinidade com uma do que com outra. Com essa equipe com que eu tinha mais afinidade, foi o mais próximo que eu cheguei de gestor amigão. E depois que a gente encerrou o vínculo na empresa, nós continuamos amigos de fato. Então, são colegas porque eu tenho uma admiração gigantesca, um carinho gigantesco. E nós criamos um vínculo de confiança em que, em alguns momentos, elas têm decisões de carreira para tomar, elas voltam e me consultam. Então, uma que é provavelmente uma das profissionais por quem eu tenho maior admiração até hoje, ela começou com um curso técnico em mecânica, aí ela fez graduação em administração, passou um tempo, ela pensou em fazer graduação em psicologia. E aí ela veio me perguntar o que eu achava, como era o curso, se valia a pena. Eu disse, acho que sim. Se tu gosta, se tu tá interessada mesmo, como toda faculdade, tem ônus e bônus, né? Mas eu acho que pelo que tu tá compartilhando do teu planejamento de vida e carreira, faz sentido. Outra equipe eu não tinha afinidade. Nós tínhamos uma relação que era fria, né? E não podia ser diferente exatamente porque das vezes em que eu tentei construir a ponte, eu não fui bem recebido. Então eu tenho que entender que aquela equipe não está disponível
por uma relação um pouco mais próxima. Isso está tudo bem? Claro. Agora, fazendo o link, Cláudia, com o que o Rafael falou de não ser bem recebido. Um dos assuntos que a gente separou para conversar, e que também é uma das vivências que eu tô tendo nesses últimos tempos lá no escritório, é quando se pegam um funcionário que é da equipe de vendedores, sem treinamento nenhum, sem qualificação nenhum, Sim. elevam ele a um cargo de gerência. E porque essa questão do amigão, do chefe amigão, muitas vezes vem dessa cultura que ele realmente era um amigo, porque ele era daquele grupo de funcionários. E a empresa esquece que quando ela vai colocar ele numa outra hierarquia, ele também tem que desenvolver competências, Claro. né, para não deixar de ser, né, um bom amigo, ter um bom relacionamento, mas que a partir daquele momento ele passa a estar num outro nível da hierarquia empresarial. Porque no fim os colegas acabam não respeitando. Muitas vezes, né? Porque, ele é o amigo, né? Então eu vou falar com ele informalmente. Por que tu tá querendo me dar uma advertência, por exemplo? Pô, cara, tu é meu amigo, já me conhece há tanto tempo. Enfim, boicotam. E ele não consegue desenvolver o papel que ele foi contratado. Exatamente. Então fica ruim para as duas partes, né? Mas fazendo um fechamento, né? Disso que a gente está conversando. Então já vamos tocar pimentinha na problemática, né? Que a problemática a gente sabe, né? E até no passado, quando eu dava bastante aula pro pessoal do RH, porque como a gente trabalha também com compliance, due diligence, tem tudo a ver, perícia contábil, analisar documentos, ver o que está acontecendo de errado, enfim, a gente infelizmente tem que dizer, né? A problemática vem da onde? O reclamatório trabalhista? Do RH da empresa. Então, não só aquela parte burocrática, né? Que é os documentos, né? Contra-cheque errado, cartão ponto errado, né? Mas também a parte da gestão de pessoas, né? Como lidar, a liderança, quem realmente é meu subordinado, e empresas que têm terceirizados aí, como que eu tenho que falar com esse terceirizado, né? Então, muitos assuntos para ti. Tudo começa e termina no RH. Uma boa contratação e uma boa demissão eliminam muitos dos nossos problemas. E o pessoal do RH fica bem chateado quando a gente fala. Aí eu sempre digo, não, é que o RH é o coração da empresa, né? Antes de tu comentar. Que eu sempre digo, eu fico até muito chateada. Eu conheço muitas pessoas de RH, como também vários de setor da contabilidade, e eu digo, né, as empresas deveriam pagar salários muito interessantes para o pessoal do RH e também da contabilidade, também do financeiro, só que as empresas, elas focam muito em quem? Na equipe de vendas, aquela equipe que gera dinheiro para a empresa. Só que as empresas, no meu ponto de vista, né, vou colocar em debate para vocês, às vezes ela tá recebendo muito dinheiro, né? Ou seja, está vendendo bastante, e o dinheiro não tá entrando, tá saindo por algum lugar. O que tá acontecendo? Será que tá acontecendo alguma fraude? O que é? Quando vai olhar, é o problema lá no RH da empresa, por exemplo, por causa dessa falta de controle de gestão de pessoas e também na parte burocrática, mas também fraudes no financeiro, na contabilidade, então os descuidos. E quando tem descuidos dessa parte, muitas vezes é má remuneração ao seu grupo, e falta de treinamento, enfim, né? Tá bom, vou ter bastante pimenta aí. Eu vou fazer só a minha parte antes de passar para o Rafael. Eu fico em pânico quando o cliente olha para mim e diz assim, não, eu tenho contabilidade lá. É uma contabilidade bem baratinha que eu encontrei. Aí eu já imaginei o tamanho da reclamatória trabalhista. Porque é isso, não trazem para sua equipe profissionais qualificados porque não entendem a importância de um bom RH, de uma boa contabilidade dentro da sua empresa. Perfeito. O barato que sai caro. Sempre. Eu tô pensando por onde começar. É muita coisa, vamos lá. Tu não botou um pouquinho de pimenta. Tu trouxe uma pimenta indiana, daquelas que sai com o bolo de fogo, né, Cláudia? E é muita coisa mesmo. Vamos, né, por partes, Vamos por partes. A Ana começou comentando sobre essas promoções, né? O excelente vendedor que é promovido a um gestor que acaba não tendo a mesma performance. É interessante porque o que acontece é menos problemático do que como acontece, né? E
até fazendo um merchan, para vocês entenderem um pouquinho como é que eu trabalho como consultor, né? Eu tenho 2 braços de consultoria. Tem um braço que a gente chama de Compass, que é treinamento vivencial, tá? E tem o braço que é Renovácio, que são projetos em gestão de pessoas. Tudo que vocês comentaram aqui vem muito na linha Renovácio. Então, o que é projeto em gestão de pessoas? Por exemplo, é a estruturação de processos de RH, que é uma das coisas que os meus clientes mais me pedem. E isso que vocês comentaram é gestão de desempenho, né? Por que alguém é promovido? Qual é o critério? A palavra-chave é critério. Então, eu tenho um excelente vendedor. A pessoa bate meta, ela vai além, ela é uma liderança informal, ela tem o respaldo do grupo. Vou promover a supervisor. Vou promover a gerente. Né? E aí eu simplesmente faço contato com a contabilidade ou mando e-mail para RH, tem que promover a fulana, o beltrano para supervisor ou gerente de vendas. Faz a alteração no CBO, faz o ajuste na folha de pagamento e deu. Não, gente, pelo contrário. Nem começou. Aí é o que a gente brinca muito no mercado, né? E a expressão não é minha autoria, mas eu uso muito, tá? Tu corre o risco de promover a incompetente. E aí tu não resolve o problema, né? Tu pensou que pegando um excelente técnico, um excelente especialista e promovendo a gestor, tu estava resolvendo o teu problema. Não, tu criaste 2. Porque além da pessoa não estar pronta para liderar, e tu não está investindo rigorosamente nada para que ela esteja preparada para isso, tu esvaziou a cadeira que ela ocupava do excelente vendedor. Então ela não vende mais e não consegue liderar, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que desenvolver as pessoas. E esse é um trabalho que não é botar em um cursinho de 12 horas, 16 horas no fim de semana e dizer, ok, então sexta e sábado tu vai lá, tem o treinamento de liderança, segunda-feira, tudo contigo, tá? Não pode ser assim. A Ana também comentou, aí as equipes começam a rejeitar esse novo líder. Poxa, ontem tu era o meu colega, hoje tu quer mandar em mim. As equipes não são imediatamente injustas. E, quando a gente fala de erro clássico de gestão, um dos erros clássicos que a gente propõe é subestimar a equipe, Cláudia. Não subestime a equipe, né? Não pense que a equipe é acéfala, que ela não tem sensibilidade para perceber o que acontece, ou que ela é simplesmente egocêntrica e individualmente cada um quer tudo para si. Se tu tá tomando decisões calcadas em critérios, em justiça, em indicadores sólidos, a equipe raramente vai rechaçar. Porque a equipe está acompanhando. As pessoas são capazes de entender. Se eu tenho um quadro de vendas, como tantas empresas têm, e eu tenho um vendedor que extrapola e sempre vai além, todo mundo está vendo isso. Eu tenho um colega de trabalho com quem eu sempre posso contar, que mata no peito, que está junto, né? Que eu vejo que está trabalhando pelo bem da empresa, tanto quanto da equipe, eu confio nessa pessoa. Claro. Só que aí, quando essa pessoa vai ser reconhecida e promovida, eu tenho que ter formalização. Eu tenho que comunicar, que é um outro erro clássico, a falta de comunicação. Decisões são tomadas e as equipes não entendem por quê. Aí, nós 3, Cláudia, Ana Paula e Rafael, somos uma equipe. Em determinado momento, o nosso gestor chega e promove a Cláudia. E não explica para Ana Paula e para o Rafael por quê, quando, a partir de que momento, o que a Cláudia começa a desempenhar diferente do que ela fazia. E aí, como eu não sei quais são as tuas novas funções, de repente eu vejo que a tua interferência no meu trabalho é uma intromissão. Tu não tá mais querendo que eu faça o que eu sempre fiz. E aí eu começo a interpretar as tuas atitudes. Que tu tá querendo te meter no meu campo, tu tá querendo roubar o meu espaço. O que não foi promovido tá se achando injustiçado. Não raro Sempre. Boicote. Né? Sempre sabotagem. Sabotagem. É o que acontece, né? Então, e aí quando tu fala das questões mais documentais,
Tem um capítulo do livro que é exatamente com o escritório contábil. A questão da informalidade das decisões, né? O case que a gente trouxe é de um escritório em que um dos sócios contrata o genro. E o genro começa a fazer coisas que não deveria fazer. Quais são as consequências para o escritório? As piores possíveis, né? Então, toda decisão tem que estar fundamentada em critérios. Cada vez que tu vai gerar um reconhecimento, cada vez que tu vai modificar a estrutura, tu tem que comunicar e comunicar muito. E em primeiro lugar, nunca subestime quem trabalha contigo. Até porque se tu acha que as pessoas não são capazes de entender, então tu não pode trabalhar com elas. Elas não estão nem perto das tuas expectativas. Agora, uma coisa muito interessante que tu trouxe na tua fala é a questão, trouxe o genro. Como é comum na administração de empresas familiares, a gente vê isso. Ah, sim. Tu tá lá, os funcionários todos se qualificando, trabalhando, e aí pro cargo de gerência vem um familiar. E eu, há pouco tempo, enfrentei isso dentro de umas empresas que eu fui fazer uma auditoria, onde foi colocado o filho como gestor. Gestor financeiro e gestor da área de departamento do pessoal. Só que o filho cursava uma faculdade de biologia. Não tinha nada e não gostava de administração. Sim. E aí eu pergunto para vocês, como que os funcionários que estão ali, estão trabalhando, estão se qualificando, vão respeitar a gestão? E a gente sabe que nas grandes empresas, nas grandes corporações, aqueles filhos que não se qualificam e não desempenham o papel para aquele tipo de trabalho, eles recebem para ficar em casa. Inclusive, eles não são permitidos de entrar nas empresas para que não tenha essa interferência, para que não perca o modelo profissional que ali está se apresentando, que senão não se torne uma empresa da família, claro, né? E sim um ambiente profissional. É que o compliance, o exemplo vem de cima, né? Toda a vida. Sempre. Só que a gente tem diversas empresas, né, que a gente pode citar, né, que é muito interessante, que às vezes como o funcionário mesmo está com crachá, tem orgulho daquela empresa, enfim. Mas esse exemplo que a Ana trouxe, né? Então, eu coloco o meu filho, né, como gestor, como gerente, enfim, é de biologia, né? Que nem tu colocou. Ele pode ser a pessoa da tua maior confiança, mas ele não é qualificado para desempenhar aquela função. Exatamente. E aí tu causa um problema na base. Claro. Porque a base olha para ele e não entende a posição que ele foi colocado. Não, e a base fica pensando, né? Poxa, todos esses anos de estudo, de dedicação que a gente tá galgando, todo mundo galga o quê? Promoções, né? Claro, a pessoa quer crescer, né? Ela tem uma vida naquela empresa, né? E aí ela vai ver, não preciso, né? Ficar fazendo isso. Pensa porque estímulo, né? Aí então não vou fazer mais nada, vou fazer o meu papel, chegar no horário, sair no horário, fazer minha hora de intervalo, porque tá tudo bem, daqui eu não vou passar. E isso acaba com a empresa, porque não adianta só ter resultado financeiro, porque a equipe que tá ali, ela tem que estar motivada para trabalhar. Sabe que eu parei de ser funcionária CLT em 96. E foi bem interessante que, na época, o meu chefe, né, contador, né, ele era contador gerente, ele chegou, aí eu bati um papo assim com ele, não me dava muito bem. Meu chefe, mas foi muito interessante que ele foi super sincero comigo e aquilo que fez também um dos motivos de eu pedir a minha demissão e começar a minha carreira solo, foi muito bom. Eu disse assim, eu queria, né, eu tô me dedicando, subir na empresa, enfim, era uma empresa de agenciamento marítimo, tinha bastante condições de subir ali. Aí ele disse assim, olha, o próximo ponto, né, da tua próxima promoção, vou ser bem sincero contigo, é estar no meu lugar. E daqui eu não vou sair. Não tá disponível. Ok. E aí, quando ele disse aquilo, eu disse, ups, sabe? Daí me brilhou os olhos. Por que eu vou ficar aqui? Né? E aí foi mais um estímulo para mim sair e galgar a minha vida autônoma, novos horizontes. Mas isso é interessante, então, isso aí, né, não deixa de ser uma comunicação. Claro. Né? Foi claro, né, o que ele podia ficar me enrolando, né? Não, aqui tu vai ter muitas oportunidades nessa empresa, enfim, né? Não, tu já subiu tudo e tinha que subir, né? Então foi interessante também ter esse papo reto, né? Claro que ali ele estava fazendo um meio termo. Ele, claro que ele respondia pela empresa,
mas ele também estava vendo o meu lado, né? Então isso eu achei interessante. É que, Cláudia, e assim, quem dera todo mundo tivesse esse nível de transparência, né? Porque ele não tá te enganando. Que é um dos grandes problemas das empresas. Tá? Fica essa coisa meio nebulosa. Tá? Quando tu fala de carreira ainda por cima, então, quando eu falo que a gente tem que, né, valorizar as pessoas, que as pessoas são inteligentes, tá, eu tenho uma hierarquia. Normalmente as hierarquias são piramidais. Quanto mais tu sobe, pior o funil. Né? Claro. O número de cadeiras disponíveis é limitado. Então tá, tu tem uma estrutura que começa como um assistente, depois analista júnior, pleno, sênior, tu vai chegar à gerência, vai chegar à diretoria. Existe essa possibilidade? Não, não existe. Ah não, mas peraí, vamos dar um jeito, porque se tu me der 1 ano, 2 anos, e aí tu fica sendo cozinhada dentro da empresa. Ah, que horror isso, eu fico louca com isso. Acontece com muita frequência. Ah, muito. Então, muito. E até resgatando um pouquinho do que a Ana comentou também, né? As coisas são ou não são, fazem, não fazem. É muito importante a gente ter em mente que uma decisão tomada não é apenas uma mudança, ela é uma mensagem. Cada vez que a liderança toma uma decisão, ela manda uma mensagem para o grupo. Uma mensagem de coerência ou incoerência, de critério ou falta de critério, de justiça ou injustiça, de consistência técnica ou inconsistência técnica, né? Então, as pessoas fazem o seu entendimento a respeito disso. E tu não pode subestimar, de novo, porque tudo tem desenvolvimentos posteriores, né? Então, algumas pessoas podem nos ouvir e pensar nesse teu ex-gestor, né? Pô, que horrível. Como é que o cara chega e diz que a Cláudia não ia mais ter perspectiva na empresa? Pelo contrário. A gente tem que levar em conta, em primeiro lugar, que a carreira é do profissional, não é da empresa. Né? Nós somos donos das nossas carreiras. Então, se nós estamos satisfeitos, ótimo. Continuamos onde estamos, fazendo o que fazemos. Não estou mais satisfeito? Muda. Ah, mas não é fácil mudar. Sim, não é fácil mudar. Agora, tu pode ficar no fácil e infeliz, ou tu pode ir pro difícil e te realizar. Né? Qual é a escolha de vida e carreira que tu vai fazer? E muitas vezes as pessoas continuam delegando para a empresa a responsabilidade da sua felicidade, da sua realização. De pensar, não, tá, mas eu sou super qualificado, eu tenho graduação, pós-graduação, eu falo 2, 3 idiomas, então cadê o meu cargo de gestão? Não vai ter, porque a estrutura não permite. Olha o que tu tá dizendo. E aí, vamos botar a mão na consciência. Tu tá querendo que a empresa frature a hierarquia, crie uma posição que não exista, unicamente para satisfazer a tua vaidade. Esse é o caso clássico que o teu currículo é muito bom para nossa empresa. É. Quantas vezes a gente escuta isso, né, nas eleições? Às vezes se usa de desculpa, mas o teu é o caso clássico. O teu currículo é muito bom para nossa organização. Vai muito além do que a gente tem para oferecer. Às vezes é ruim ouvir, mas é aquela oportunidade que te impulsiona para novos negócios, né? Sim. E se tu é tão bom, tu não vai ficar no mercado. Ah, Rafael, mas até pouco tempo nós tínhamos 13 milhões de pessoas desempregadas. Sim, num contexto pandêmico recessivo, né? Que vinha com anos de má gestão, independentemente do caráter governamental, tá? Já reduziu bastante isso. Agora, o que é fato? Se a gente pegar, por exemplo, uma área de TI, cara, o que teve de brasileiro sendo expatriado nos últimos 2 anos é uma loucura. Por quê? Porque são pessoas qualificadas, competentes, que sabem o que fazem. Para elas, sempre tem mercado. Então, se você tem tanta confiança de que o seu currículo, o seu conhecimento é diferenciado, não está satisfeito onde está, cara, vai para o mercado vai te acolher. O mercado está ultra concorrido. As organizações precisam de diferencial competitivo. Eu vou deixar só uma perguntinha agora para vocês darem uma pensada, para a gente fechar esse primeiro bloco, mas é só para chamar o pessoal a ficar bem atento, que o segundo bloco vai ser bem interessante, como até agora tudo foi, né? Para a gente falar um pouquinho sobre esses jovens, né? Essa geração que está chegando, porque antigamente as pessoas entravam numa empresa, elas iam galgando e o orgulho dessa pessoa é dizer assim, eu trabalhei há
novinho e me aposentei nessa empresa, né? E hoje não, os jovens querem ficar experimentando e a dificuldade é as empresas conseguirem, porque às vezes o cara é um baita de um talento e a empresa quer que ele fique, mas ele não quer, porque ele quer ficar experienciando e também ser mais valorizado, ele também acha que aquele salário não está muito bom, enfim, mas pensem que daqui a pouquinho a gente volta. Então tá, pessoal, voltando então ao nosso segundo bloco, que eu deixei uma pergunta aí no ar, então sobre as novas gerações, né, para quem começou a assistir agora. Então, as novas gerações, essa dificuldade de manter, né, esses jovens na empresa, essa cultura, dessa paixão pela empresa e também até, diria, o status, né, porque as pessoas das gerações mais antigas não vou dizer legal nem bonito, era cultural. Essa cultural, questão, né? Tu diz assim, Cláudia, o que tu trabalha? Eu trabalhei 50 anos na empresa X, aí todo mundo, né? E hoje parece que não é tão interessante tu dizer isso, né? No Summit agora que eu participei, eles comentaram isso muito, sabe? A gente tá atrás daquela vivência da pessoa e não aonde ela realmente trabalhou. Né? Então, queria ouvir um pouquinho de ti. Só deixa o pimenta, né? É ótimo. Eu sou muito cuidadoso quando eu falo sobre tendências, né? Eu dou opinião sobre tendência porque a tendência por si só é um produto. Né? E tem muita gente que vende tendências, mesmo quando essa tendência não é tão verdadeira assim. Quando a gente fala de carreira, né? Eu tomo muito cuidado com esse conflito geracional. Porque tu tem os millennials, aí tu tem a geração Y, tem os baby boomers, tem não sei mais o que. Gente, a vida inteira eu lidei com profissionais com as mais diversas faixas de idade. Eu tive estagiários que tinham 15 anos de diferença para mim. Né? Nunca foi um problema. Aliás, uma das coisas de que eu mais me orgulho na minha carreira é que a minha taxa de retenção foi de 100%. Opa. Nunca uma funcionária minha pediu demissão. Sabe? Por quê? Porque eu sou sensacional? Não sou sensacional. Mas eu tinha um compromisso com a minha equipe. E o primeiro compromisso a Ana Paula comentou antes, as pessoas têm ambições, né? As pessoas têm expectativas. Então, se eu vou contratar alguém para deixar mofando em um lugar e esperando que passem as décadas e a pessoa não se mova, bom, isso é um delírio da minha parte. Né? Quando é que a pessoa se vincula mais, ela deixa de olhar mercado? Quando ela se identifica com o que ela faz, com quem ela compartilha os dias. A velha história, a gente passa mais tempo com os colegas de trabalho do que com a nossa família. Né? Então, se não for para ser bom, pra gente não ter um ambiente que, poxa, me desafia. E desafio verdadeiro, não é aquela mentira de seleção de pessoal. Não, porque eu gosto de desafios. Não, desafio o que é? Tu tem uma analista de folha de pagamento. Então, primeiro ponto, eu quero uma acurácia de folha de pagamento de 100%. Isso é impossível. Não é impossível. Tu sabe que não é impossível. Quando tu bater 100%, eu coloco benefício no teu colo. Quando tu cansar de folha e benefícios, então eu posso te puxar para uma outra área ou um outro processo dentro de RH. E isso serve para todas as empresas. A gente falou de área comercial. Bom, então tu vai começar vendendo, vamos pensar que a gente é uma empresa de bebida fria, né? Refrigerante, suco, cerveja. Tu vai começar atendendo grandes lojas. Atendeu bem, tu vai passar para o segmento de pequenas lojas, que aí é um pulverizado, que é um outro volume de negociação. Atendeu bem, agora tu vai para restaurantes, que é comidas e bebidas. Dominou os 3 segmentos, bom, aí tu pode ir para gestão. Tá? Então tu conhece todo o teu mercado, já negociou com todo tipo de cliente, vendeu todo tipo de pacote. Então, tu te experimentou em outros lugares. Né? A tua vida nunca foi uma rotina, tu nunca enfrentou tédio. Aí a pessoa pode ter 30 anos de trabalho no mesmo lugar, porque nunca é o mesmo trabalho. Né? Esse tempo da carteira de trabalho, ele pode te trazer 2 aspectos, né? Quando tu olha uma carteira e a pessoa está há muitos anos na empresa, ou ela é uma pessoa acomodada e tá tudo bem como tá, ou ela é uma pessoa muito competente e se desenvolveu ali.
Então tem esses dois olhares, mas hoje é uma questão cultural, as pessoas já não passam aquele tempo todo dentro de uma corporação, né? As pessoas mais ambiciosas, elas se organizam dentro dessa corporação, aprendem, entregam um pouco delas ali e vão seguir o rumo de outras formas também. E eu acho que é bem o perfil, né, que o Rafael falou, né, porque o que acontece? Às vezes as empresas, elas não sabem entender aquele funcionário, né? Aquele funcionário que está desmotivado ou com algum problema, às vezes ele pode estar com problema pessoal ou desmotivado do trabalho. Então ele pode ter entrado no setor errado. Ele gosta dos colegas, ele gosta da instituição, mas ele não gosta do que ele faz. E às vezes não é uma questão de salário. Isso é muito importante, porque antes tinha assim, vamos aumentar o salário. Não, às vezes não é isso que está importando para aquele funcionário. Ele tem outras razões para estar ali, que não só o dinheiro. Às vezes é o aprendizado, às vezes é o grupo que ele se encontra, é o produto que a empresa trabalha. E às vezes a liderança não tem esse olhar, né? Acha que só o salário ele deveria estar satisfeito. Não, e isso que tu falou é bem interessante, porque eu coloco o exemplo, vou dar o meu exemplo, né? Claro que todo mundo gosta de ganhar um bom valor, né? No caso, o meu não é salário, são os honorários, né? Mas, às vezes, eu já conversei com outros colegas, eles concordaram comigo. Por mais que a gente sabe que a Ana gosta muito de falar, a gente precisa pagar os boletos no final do mês, né? E todo mundo, né? Mas, assim, às vezes tu ganha um alvará, né? Não digo aqueles alvarás enormes, né? Então, um alvará que foi bem bom. Mas daqui a pouco o teu cliente, ele te enche de elogios, né? Que fala, tu fez um ótimo trabalho, tu fez isso, fez aquilo, boba. Aí, quando passou 3 dias, o que vai ficar impactado foi o elogio do teu cliente. Foi o bom trabalho que tu fez, né? Isso é uma grande recompensa. Então, tu vê que a gente não fica, na verdade, trabalhando, exercendo, né? Com prazer, o que a gente gosta de fazer, só por causa da remuneração. E sim por esse reconhecimento. Todo mundo precisa desse reconhecimento, né? E eu acho que é isso que as empresas às vezes não cuidam dos seus funcionários. Isso move as pessoas. Move. Dinheiro, pessoal. Claro, vamos levar em conta que nós estamos em um nível em que, obviamente, temos que pagar os boletos, mas estamos alimentados, temos roupas para vestir e um teto onde dormir, né? Existe uma grande parcela da população brasileira que não tem isso. Então, para esta parcela, R$50 fazem toda a diferença. Sim, sim. Mas vamos levar em conta que estamos num nível em que não são os R$50 que fazem a diferença. Não é dinheiro que o profissional busca, né? E existem várias pesquisas que demonstram que remuneração é o 4º ou 5º fator motivacional. Perspectiva sempre é um dos primeiros. Gestão, a liderança, a relação com o gestor é um dos primeiros. Ambiente de trabalho. Normalmente, estes 3 fatores são os diferenciais para a retenção de profissionais. Porque é isso. A gente tem que tomar muito cuidado, né, para não generalizar, porque cada caso é um caso. Né, Cláudia? E isso, a questão da transgeracionalidade gera esses preconceitos. Quem nasceu em 1960 ou 70, olha quem nasceu no ano 2000 e pensa, porque tu não sabe como é que eram as coisas. Sim, mas agora é um outro mundo. Aquele mundo lá atrás também acabou. Então a gente tem que se adequar. Não, e até te falar que agora eu me lembrei do meu marido, ele fala um negócio bem, bem interessante. Ele odeia isso também. O pessoal fala, no meu tempo era melhor. Aí sabe o que ele sempre diz para os colegas dele? Sabe por que no teu tempo era melhor? Porque tu era jovem. Aí eu adoro essa resposta. Excelente, claro. Bom. Quando a gente é jovem, a gente tem outra perspectiva de mundo. É isso aí. Né? Filósofos muito bom. Né? Porque ele diz assim, imagina, naquela época lá que eu era adolescente, eu não tinha o Spotify, né? Eu tinha que botar o meu disco, a agulha quebrava. Ficava esperando chegar o lançamento. Né? Exatamente. Não tinha maratona série. Não tinha maratona série. Mas a diferença é que eu era jovem. Que rebobinar a fita, não tinha multa. Tu tinha que ir à locadora. Tu precisava ir a uma locadora para pegar um filme. Exatamente. Sensacional. Então, esse é um fator importante. Então, essa inquietação atual não é só de quem tem data de nascimento de 1995 para cá. Rotular, né? Tem gente com data de nascimento .70 que é tão ou mais inquieta. Né? Pega algumas dessas pessoas de mercado que já estão grisalhas, são as raposas velhas, que a gente usa a expressão, né? Os caras não param um instante, né? Estão em todos os lugares todo o tempo.
Então, é uma questão de idade ou é uma questão de atitude? Né? O que as organizações têm que fazer? As organizações têm que deixar de ser preguiçosas, né? E oferecer um ambiente onde as pessoas sejam desafiadas. E aquela velha história, cuidado com o que tu deseja, tu pode conseguir. Né? Tu veio para a entrevista de seleção e disse que quer desafio, então eu vou te dar. Claro. E eu quero ver como é que tu vai desempenhar. Sim. Desempenhou? Bom, então eu realmente tenho que te reconhecer. Não desempenhou? Então tu vai ficar onde tu tá. Até pedir pra sair. O meu filho que fala um pouquinho sobre as gerações, tipo, da idade do meu pai, por exemplo, a idade dele, a minha, então ele fala um pouquinho, então ele fala assim, poxa, o vô, né, ele diz assim, nossa, trabalhou uma vida, né, agora ele não tá mais afim de ficar naquele braçal, né, o vô tem que ficar gerenciando, olhando, né, gerenciando, mostrando, aqui tá o erro, né? Então... porque a pessoa não deixa de ficar boa, né? Na verdade, se ela continua o estudo naquela profissão, a tendência é ela ficar melhor, cada vez melhor, mas não quer dizer que ela não gosta mais, mas simplesmente ela não quer fazer aquele serviço braçal, que toda profissão tem aquela parte, sempre a mesma coisa, então vai para um nível gerencial. Então ele fala, deixa para os jovens, por exemplo, no meu caso, que sou perita, que está começando a fazer o cartão ponto, né? Tem que ficar lá só digitando. É um trabalho de digitador. O mais velho vai realmente... Eles ficam na mentoria. Exatamente, fica na mentoria. Então, tem ele é novinho, mas ele é bem esperto também, Bruno. Então, ele estava comentando essa parte, né? Que tu pode trabalhar com várias idades, como tu falou, né? Só que cada um tem um... Totalmente. Mas essa frase eu vou deixar anotada para depois a gente publicar. Que essa questão do mercado de trabalho não é uma questão de idade, e sim de atitude. De atitude, não. Acho muito que profundo. Isso faz muita diferença. Isso é bem importante. Não, e tu falou quem nasceu nos anos 70 que é inquieta. Perfeito. Eu. Mas isso é o que vai movendo o nosso meio, né? Isso que é interessante também, que eu até falei numa live lá, que a pessoa também ela tem que se enxergar se ela nasceu para ser funcionária ou se ela nasceu para ser empreendedora, Cláudia. Trabalhar autônoma. Eu, por exemplo, sempre fui inquieta no meu serviço. E como eu pulava para esse setor, para aquele, o que eu descobri? Que realmente eu tinha que trabalhar por conta própria, porque eu tinha aquela visão que eu tinha que fazer do meu jeito. Né? E que coisa boa, que cada pessoa tem uma forma de... Porque imagina se todo mundo resolvesse ser empreendedor. Não poderia, né? Então... E a outra coisa também bem importante, tu pode ser funcionário e empreender na tua empresa. Também. Tu pode fazer pequenos grupos da tua empresa, mini startups, por exemplo. Sim. Né? E isso também é interessante de se falar, né? E vamos falar de um tabu. Tu pode ir para a mesma empresa todos os dias, fazer o teu trabalho bem feito e não querer mais nada além daquilo ali. Se tu faz bem feito e a empresa tá satisfeita e tu tá feliz... Tá tudo bem. Aproveita. Exatamente. Aproveita. É assim, eu tive um gestor, muitos anos atrás, que na época eu era analista de RH, e ele me convidou para almoçar, era o meu gerente. E disse, Corsetti, como é que tu avalia a nossa equipe? E disse, olha, cara... blá, 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 né? Eu não sabia que resposta ele queria, dei um 7-1 nele. Ele disse, a nossa equipe tem 2 perfis. Nós temos os carreiristas e temos os manutencistas. O que isso significa? Tem os caras que nem tu, que nem a fulana, que nem a beltrana. Estes são carreiristas. Por quê? Porque vocês têm ambição. Vocês não vão ficar no mesmo lugar muito tempo. Se eu não ficar desafiando vocês o tempo todo... vocês vão ficar insatisfeitos. Vocês têm que ter perspectiva. Mas a gente tem o beltrano, o fulano, a cicrana. Esses são manutencistas. Por quê? Porque eles estão felizes onde eles estão. O que eles esperam é ter um reconhecimento salarial periodicamente e continuar desempenhando as mesmas atividades. Isso tá certo ou errado? Depende de cada um. Tá certo. Dentro de uma organização...
É a velha história da tribo. Precisa também tu dessas pessoas, né? não pode só ter cacique. Exato. Tu tem que Isso ter é índio. verdade. E assim, ó, o cacique e o índio são importantes. Claro. Todo mundo é importante dentro do sistema. Tu tem processos, tem atividades, tem tarefas. Se tu tá feliz e tá bom, cara, boa sorte. Coisa E boa. aí a gente volta ao que tu estava falando anteriormente. Não é uma questão de idade dessas gerações que pulam de galho em galho, não estão satisfeitas com o trabalho. É uma questão da ambição que a pessoa tem e da perspectiva que ela tem para aquele trabalho que ela está desenvolvendo. E da autocrítica, Ana. Tô bem onde eu tô. Não quero mais. Tá? Isso aqui pra mim tá ótimo. Sou um especialista, domino. O meu conforto é saber que eu vou deixar as coisas aqui na sexta à tarde e eu vou encontrar igual na segunda de manhã. Então, E isso também tem tudo a ver também com a aposentadoria, né? Que eu comecei a analisar essas pessoas de uma forma diferente. Porque como eu nunca vou me aposentar, e eu não gostava quando as pessoas falavam assim pra mim, ai, falta tanto tempo pra me aposentar. E aí eu dizia, eu ficava sempre horrorizada, sabe? Tá contando os dias para se aposentar. E eu dizia, tá, mas o que tu vai fazer depois, sabe? Tu tem um projeto? Tu vai... Não. Tá, mas o que tu vai fazer? Então, sei lá, vai tirar um ano sabático, vai viajar? Não, eu vou ficar em casa, vou ver TV, vou cuidar dos meus netos, vou... E eu antes, né, até confesso, né, pro pessoal de casa, aí eu ficava meio assim, até meio Só isso? ficava meio criticando as pessoas, né, mas por quê? Mas é tudo o que tu falou. Se a pessoa está se aposentando e ela tá almejando isso, essa tranquilidade, afinal de contas, ela trabalhou uma vida inteira. E ela tá afim agora de viver o resto da sua vida descansando. E se ela tá feliz, tudo bem, né? Então, imagina... Não tem certo e errado. Exatamente. É o que serve pra cada um Só que nesse eu sempre momento. falava com as pessoas, tu tá te aposentando? Ah, legal. Então qual é teu projeto agora? Eu sempre falava isso, né? E é chato também, né? Na verdade, eu tô incomodando a pessoa, né? Se a pessoa tá toda feliz me contando que tá aposentando, que o projeto dela é descansar, né? Quem é você para questionar? Mas olha só, o papo tá super bom, né? A gente tem mais um monte de coisa pra falar, acho que a gente vai ter que fazer. Eu te falei, a outros. conversa com o Rafael é cheia de conteúdo, nós poderíamos passar horas aqui. Tá bom, obrigado, Ana. Então, antes de eu fazer os agradecimentos, acho que a gente podia fazer um bate-bola, então, pra até para fechar, né, o nosso primeiro bloco, que a gente conversou bastante, para tu contar, então, assim, rapidamente, os 5 erros, né, clássicos da gestão do impacto jurídico na empresa. Perfeito, Cláudia. E assim, né, só um parênteses. Claro. A gente elencou 5 erros clássicos. Não quer dizer que sejam os maiores ou que sejam só estes. Ah, sim. Né? Mas estes 5 erros, eles são clássicos porque eles se repetem o tempo inteiro. Começando pelo que eu bati na tecla antes, né? Não subestime as equipes. É o primeiro erro. Achar que quem está subordinado tem menos capacidade intelectual é querer tomar uma rasteira. Né? As pessoas são inteligentes, elas avaliam o ambiente, elas sabem o que está acontecendo. Não subestime. O segundo erro clássico é não ter coerência nas suas decisões. Né? Eu tenho dentro da minha equipe a Cláudia e a Ana Paula. Com a Cláudia eu tenho mais afinidade, então eu decido sempre de uma maneira mais favorável para a Cláudia. Com a Ana Paula eu não tenho tanta afinidade, então a gente tem menos pontos em comum, então a Ana eu vou deixando mais na sombra. Ou para que ela consiga mais reconhecimento, ela tem que se esforçar mais do que a Cláudia. Né? Não faça isso. Isso não é apenas uma decisão, é uma mensagem. A equipe inteira percebe essa quebra de isonomia e depois isso vai voltar para te morder o traseiro. Tá? Terceiro aspecto é a falta de comunicação. Tá? Comunicação tu vai ver em qualquer literatura. Né? É um calcanhar de Aquiles. Tá? As pessoas comunicam pouco, comunicam mal, subcomunicam. Assim, ó, tu vai tomar uma decisão, é evidente que os aspectos confidenciais têm que ser preservados. Tu não sai divulgando salário, né? Tu não sai compartilhando avaliação de desempenho, né? Existe compliance. Agora, respeitados estes limites, comunique. Promover um vendedor a supervisor, formalize para toda a equipe e diga o que aquela pessoa está autorizada e responsabilizada para fazer. Quarto aspecto, comportamento. Tá? Me desculpe,
Você se tornou gestor, você abriu mão da liberdade. Tá? Tem pessoas que acham que eu vou ser chefe porque eu vou ganhar mais e trabalhar menos. Pelo contrário, tu trabalha mais e a diferença salarial nem sempre é tão diferente assim. Então, o teu comportamento, ele está sendo fiscalizado todos os dias. É a mão no ombro, né? É a piadinha, é um olhar que tu dá. Experimenta chegar para a equipe na segunda-feira de manhã e não dar um bom dia com um sorriso de orelha a orelha. O caos começa no primeiro minuto de trabalho. Tá? É verdade. E finalmente, respeite o código de valores. E assim, quais valores? Eu sempre cito 3, que para mim são as pedras fundamentais de qualquer relação. Respeito, confiança, justiça. Se a gente trata qualquer pessoa com estes valores, mais da metade do caminho já está pavimentado. Perfeito. Nossa, que legal, eu queria continuar. Vamos lá. Rafael, então eu quero te agradecer muito a tua presença. Ana, agradecer também. Então eu queria que vocês deixassem um contato, né, para o pessoal de casa, quer contratar os serviços de vocês. Primeiro as damas. Bom, o meu Instagram é o BCC Jurídico, né? Eu sou sócia da BCC Consultoria e fico à disposição para qualquer contato. Legal. O meu Instagram pode ser rafael.corsetti, mesmo, Corsetti, C-O-R-S-E 2 T's I. Também o meu LinkedIn, que são os 2 canais mais fáceis de me encontrar, e eu prometo que eu respondo tudo no mesmo dia. Opa, gostei. Sempre, eu não deixo ninguém esperando a resposta. Ó, pessoal de casa, hein? Comprometimento. Bacana. Então tá, pessoal, até mais um Time to Talk by LM, seu canal do empreendedorismo. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Então até mais. Tchau, tchau.